Agora a gente fala sobre o Corinthians aqui no Bate Pronto da Jovem Pan, para você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também pela rádio Jovem Pan, em toda a rede Jovem Pan News para todo o Brasil, porque na última sexta-feira o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, revelou em entrevista ao programa Donos da Bola que chegou a fazer sondagem ao craque português Cristiano Ronaldo. Sim, acredite, nós temos aqui a declaração de Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, e ele disse o seguinte, abre aspas, o Cristiano Ronaldo não falou de Brasil? Foi proposta do Corinthians, fizemos uma proposta de um salário igual ao que ele ganhava no Manchester United, por 2 anos de contrato. Falei umas 6, 7 vezes com o Jorge Mendes e no final mandamos uma proposta através de uma outra pessoa. Mas a proposta que veio de lá, do Al Nassr, é 20 vezes maior. E para você se situar nessa história toda, Jorge Mendes é representante do Cristiano Ronaldo, empresário do CR7. E o Duílio falou mais. Fiz a proposta e torci até para não aceitar. Risos. Brincadeira, a gente tinha muitos parceiros já avisados. Acho que tem que tentar. Acharam engraçado o Renato Augusto, o William e, bom, deu certo no final. Presidindo o Corinthians, a gente tem que buscar o que tem de melhor no mundo, fecha aspas, as declarações do presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, ao programa Os Donos da Bola. De acordo com a resposta do presidente, o Corinthians ofereceu um salário igual ao do Manchester United, algo em torno ali dos 14 milhões de reais por mês. É claro que os números mudaram de lá para cá, é só para se ter uma ideia do tamanho do custo Cristiano Ronaldo. Em uma matéria publicada pelo jornalista Rafael Reis do UOL, em agosto de 2022, o Flamengo tinha à época a 18ª maior folha salarial do mundo com 36 milhões. O Corinthians estava no top 50, com cerca de 208 milhões investidos por ano, na matemática cerca de 17 milhões por temporada, contando o 13º salário. O salário do Cristiano daria quase toda a folha salarial do Corinthians, então tá aí, por mês, tá? Então tá aí, o Duílio até brinca durante a declaração, Mauro César, amigos aqui do Bate Pronto, dizendo que torceu para o Cristiano não aceitar. Seria uma loucura do Corinthians ou existe alguma forma que poderia, sei lá, viabilizar esse negócio, Mauro César? Olha, Pedro, com respeito ao torcedor do Corinthians, eu me recuso a falar sobre esse assunto. Eu acho que o torcedor tem que ser respeitado, ele não pode ser tratado como um ingênuo. E esses números que você transmitiu falam por si. Eu acho que não se brinca com a paixão do torcedor, não se ilude o torcedor. E eu sei que tem torcedor do Corinthians que se iludiu com isso, que acreditou. Porque o torcedor, muitas vezes, ele é ingênuo, ele é otimista ao extremo, ele fica com raiva de quem fala a realidade do clube, acha que essa pessoa deseja o mal do clube. É o contrário. Quem fala a realidade do clube quer o bem do clube, quer que o clube se recupere, quer que o clube siga o seu caminho de uma maneira organizada, estruturada, realista, né? E a gente sabe que isso aí é, evidentemente, algo que... Quando o próprio dirigente diz que torceu para não acontecer, eu acho que ele já encerra a própria questão. Eu acho lamentável que isso tenha acontecido e acho que isso não... Eu, se eu fosse corintiano, eu me sentiria até ofendido. Peraí, tá pensando que eu sou bobo? Pelo amor de Deus, gente. Né? Eu reagiria assim, né? Porque realmente não dá, Só para dar uma ideia, o que ele vai ganhar por um ano é mais do que o Corinthians fatura em um ano, que ele vai ganhar lá na Arábia Saudita. Então, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. E para você, Bruno Prado, sobre esse assunto que tomou conta das redes sociais, e a gente até brincava aqui no programa, né? Quando o Cristiano Ronaldo falou que recebeu ofertas de clubes do Brasil e tal, a gente falou brincando, né? Será que alguém vai assumir essa responsabilidade? Vai falar, eu fiz sim oferta para o Cristiano Ronaldo, e aconteceu, tá aí o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, admitindo que, de fato, ele procurou os representantes do jogador para fazer uma oferta. Não dá para levar a sério, né? Não sei nem por que ele fez questão de falar num programa de televisão isso publicamente, que é um marketing, sei lá o quê, que não é positivo, né? Porque o que o Corinthians ganha com essa informação, né? De que fez uma proposta ou procurou, sei lá o quê, o Cristiano Ronaldo, os representantes dele. Eu não vejo nada positivo para o Corinthians quando o seu presidente divulga essa informação. O que pode ter? Nossa, o Corinthians tentou, mas assim, uma coisa que ninguém, assim, minimamente racional vai levar isso a sério. E até do jeito que ele falou, né? Não teve nenhum projeto assim de verdade, não, vamos fazer uma proposta viável de verdade. É aquela coisa, fazer a proposta, divulgar, ou alguém vai divulgar isso,
E tomara que ele não aceite, porque se ele falar, não, eu quero, aí você não... E agora, o que eu faço? Então, aí não dá para levar a sério, né? E não entendo nem o porquê que ele fez questão de dizer isso publicamente. Assim, não vejo nada positivo para o clube que essa notícia seja divulgada, e foi divulgada pelo próprio presidente. Isso gerou, inclusive, de torcedores de outros times, né, vários memes na rede social. O Ibis, todo mundo tá vendo. O do Ibis, tem o do Paulo Oliveira também, né? Eu vi esse. Tem esse também. O cara chega e faz o seguinte, ele vai mandar uma mensagem para ela e vai dar ela a seguinte sugestão: olha, eu tô a fim de ficar contigo, quero que você esqueça o Diogo Nogueira, tá? Você venha para ser minha namorada e o seguinte, eu não tenho como manter o seu padrão de vida aí, frequentar lugar que você não ganha essa grana toda que o cara ganha. Mas eu tô afim assim mesmo, sabe? Fica esse tipo de zoeira, que é um negócio pra quê? E outra coisa, ele falou de 3 jogadores aí, que não dá para comparar, né, gente? Renato Augusto, William, o Cristiano Ronaldo. E outra coisa, falar em parceiros, teve um parceiro para pagar o Paulinho. O que aconteceu com o parceiro do Paulinho, né? Teve um parceiro que ia pagar o Paulinho. Eu vi o programa, eu assisti esse programa, eu estava vendo ao vivo, Waldo. E esse parceiro aí que pagou o Paulinho patrocinou uma corrida, vai patrocinar uma corrida aqui em São Paulo. Eu não sei se foi esse São Silvestre ou alguma corrida que vai ter aí. E aí eu tô em casa e tomei um susto, eu digo, o que é isso aí? E foi no programa do Neto, não foi nem o Neto que perguntou. O Cristiano... Aí eu fiquei pensando assim, na minha cabeça veio logo assim. Tinha um zagueiro no Boca chamado Schiavi. Schiavi. Jogou no Grêmio. Aí ele falou, mano, que o Boca estava fazendo uma pré-temporada em Miami. E ele estava com insônia, né? Ele aí estava no hotel, o Boca lá concentrado no hotel, ele estava com insônia e desceu no bar do hotel para tomar um café. Aí ele falou que encontrou com a Sandra Bullock. E a Sandra Bullock, quando viu ele, ficou doido por ele. E ele falou que dormiu com a Sandra Bullock naquele dia. E chegou no dia seguinte contando para os jogadores do Boca. Ela falou, no mínimo você estava com insônia não, como é? Sonâmbulo. E ele conta para todo mundo, até hoje, que ele ficou com a Sandra Bullock. Isso chegou no ouvido dela, falou, nunca vi esse rapaz na minha vida. Ele não era exatamente um galã, não, né? Galã. Schiavi não era exatamente um galã. Então, não é o galã. E tem essa história. Não, esse é bonito. Ele tá até arrumadinho aí. Não, aí nele não. Pega uma foto dele jogando. Não, isso aí não é não. Aí nele não é possível. E aí a mesma coisa, eu digo, pô, o Willian tava dormindo, será que ele tá com insônia e foi no programa do Neto todo empolgado, que Neto corintiano, Neto faz aquele programa lá, eu gosto de ver o Neto. Olha lá. Aí tá começando a aparecer. Agora tá ficando parecido. Aí eu digo, pô, será que o Duílio tava dormindo com insônia e porque viu o Cristiano Ronaldo falar que um time brasileiro falou que, né, que ele fala que é um time da Austrália, né? Ele fala que tive proposta da Austrália, Estados Unidos, Brasil. E aí você me fala que o cara ganha 14 milhões por mês. 14 milhões. Ele ganhava. Agora é mais. Agora é muito mais. Aí vem as gozações tudo. Aí chega os memes, eu não jogo mais, torço pro Corinthians, chega um monte no meu celular e eu sou presidente, ó. É piada. Então aqui, só informando de novo, tá aí, olha, o belíssimo Schiavi. Será que ele pegou a Sandra Bullock falou que nunca viu aquela brincadeira. Você já escutou essa história? Já escutou essa história? Vai que ela se arrependeu também, né? Vou desmentir aqui, eu sou atriz de Hollywood. Ele fala que desceu para tomar um café e encontrou a Sandra Bullock e ela se apaixonou por ele. Em 2007 ele estava no Grêmio, quando o Grêmio perdeu pro Boca a final, lá em Porto Alegre. O último título e aqui ele que errou contra o Sheik, né? Ele que fala do Sheik, né? Fez gol na final contra o Santos em 2003, no Morumbi, de pênalti. Então pode ser um sonho também, né? Ele sonhou com a Sandra Bullock. Então o salário por mês do Cristiano Ronaldo daria a folha salarial inteira do Corinthians numa temporada, né? Então, e essas fotos do Schiavi, elas estão bem engraçadas, porque a produção tá pegando umas fotos. Olha lá no Grêmio. Sabe aquelas fotos que são piores, do feed? Sabe aquelas fotos que os caras publicam tentando produzir, né? Dá uma penteada no cabelo dele, né? Pega ele in natura pra ver o cabelo. Ele dentro de campo ali, a criança. Imagina ele acordando de madrugada, né? Todo amarrotado, né? Descendo no bar pra tomar uma ali, né? Pra ver se dava um pouco de sono enquanto a Sandra Bullock. E naquele tempo a Sandra Bullock tava em alta. Agora tá bem. Velocidade máxima 1, 2, tudo. Mas conta essa história pra ganhar... Não é possível. Pra ganhar status, né? Vantagem e tal. E aí, no final das contas, né, acaba virando piada, chacota. Será que foi isso? Será que essa foi a tentativa do filho? Pelo menos gera dúvida.
Eu, quando surgiu esse papo, mano, eu falei assim, pô, ele é grandão, que ele é alto pra caramba, né? É. De repente, o agasalho do Boca, aquele agasalho bonito do Boca, ele desce, Sandra Bullock se encantou. Aí vamos ver, será que Cristiano Ronaldo viu a camisa do Corinthians no estádio, ligou pros portugueses que trabalham aqui, ó, aí é fera mesmo, será que se encantou também? E você que tá aí no universo dos filmes, né, da cultura, sempre acompanhando, né? Eu tava olhando, eu vi a entrevista toda. As fofocas, eu assisti as grandes celebridades. Eu assisti a entrevista. Uma coisa foi o Ronaldo quando veio, né? Olha a situação do Ronaldo quando veio. Parece que ela tá confundindo. O Ronaldo tava muito tempo parado. Não sabia nem se ia voltar. Se ia jogar futebol de novo. É brasileiro. A história que rola lá no Corinthians, que o Rosenberg vai com o Andrés lá no Rio, e o Dr. Joaquim, e fala, quando o Rosenberg viu aí, é uma rua sem saída. Uma rua sem saída, quer dizer, gerou aquilo tudo, aí as coisas foram acontecendo, mas foi muito rápido, né? É diferente, o Cristiano Ronaldo tá todo inteiro. Na época, o Corinthians fez uma coisa que não existia ainda, ele colocou diversos patrocinadores por todo o uniforme, né? Na axila do jogador, na manga, isso tudo. Nas costas, embaixo do número, em cima do número, no calção... Então, no traseiro, todo lugar tinha algum patrocinador. E eles revertiam tudo para o Ronaldo, se não falha a memória, exceto o patrocínio Master, que ele ou não tinha participação ou tinha participação menor. Então, praticamente... Deu um salário de $500 mil para ele, 400 mil e... Na época, né? 80-20. Os ganhos eram muito elevados porque o uniforme do Corinthians todo ele foi praticamente vendido para o Ronaldo. Então, mas foi 80 para o Ronaldo, 20 para o Corinthians. O Ronaldo falou, eu boto 80-20. Exato. Aí Então era um jogador que estava sem saber se voltaria a jogar por conta de muitas lesões, brasileiro, numa outra situação, e ganhando um salário altíssimo naquele momento. Mas ele não tinha proposta da Arábia Saudita, ele não estava com contrato em vigor com o Manchester United. Diferente se o Ronaldo estivesse jogando na Inter e viesse jogar no Corinthians, né? Mesmo veterano, ou jogando no Real Madrid, algum outro clube, Barcelona, as camisas que ele vestiu lá no futebol europeu. Eu acho também o seguinte, falando bem sério, quando um dirigente solta esse tipo de pérola, só serve para uma coisa, desviar o foco dos assuntos realmente importantes do clube, né? E o Corinthians, ele tem assuntos importantes, por exemplo, tem um técnico hoje que a gente não sabe se esse rapaz vai estar preparado, Lázaro, para segurar a onda de uma coisa sem interino, sabendo que está chegando alguém. Ali alguns jogos e tal. Outra, ele vai ser o técnico do Corinthians. Não se sabe, muita gente especula, se não der certo, vem o Tite. Também não sabemos se o Tite vai querer dirigir algum clube nesse ano. O Tite já ficou parado um ano, o Tite está sumido, né? Você vê que o Tite não deu mais entrevista, desapareceu, está lá na dele, deve estar lá fazendo as suas reflexões, pensando no que fazer. A gente não sabe se ele vai querer assumir. Tem a questão do Yuri Alberto, que é um investimento muito alto, abrindo mão de jovens jogadores numa realidade financeira difícil do clube. Então tem vários pontos sérios que podem e devem ser conversados. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, falando aqui dessas declarações do presidente do Corinthians, do Duílio Monteiro Alves, e com a palavra o Mauro César Pereira, que aqui no break da rádio, falando no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, disse que essa é uma tentativa do presidente do Corinthians de desviar o foco de pautas importantes do timão. Isso é um modus operandi dos dirigentes de futebol desde sempre, não é uma inovação. Você joga uma dessa, isso vira pauta em programa, até pelo inusitado da coisa, pela parte até engraçada, que a gente deu risada aqui agora com assuntos paralelos motivados por essa pauta, mas acaba ficando de lado que os assuntos realmente importantes, que são assuntos que não costumam interessar também a parte da torcida. Porque existe uma parte, todo clube é assim, tem a parte da torcida que ela quer falar das coisas só boas, e tem aquele que é a realidade. Vou dar um exemplo. Todo dia 8, eu lembro, eu não falho, dia 8, se eu não tiver uma matéria publicada no meu blog, alguma coisa para falar, eu vou lá na minha rede social e lembro. Mais um mês da morte dos meninos no CT do Flamengo. Tá? 47 meses. Fez ontem, domingo. Ninguém foi responsabilizado até hoje. Não é questão de pague as famílias, não. Isso aí é outra coisa. Pagar a família é indenização, o Flamengo já fez, e não tem como pagar. Não é dinheiro que cubra isso. Se fosse assim, então qualquer empresário responsável coloca seus funcionários trabalhando aí em condições adversas, um funcionário morre, ele paga a família, acabou? Não. Tem que haver responsabilidade. Para dar um exemplo, né? A questão é justiça, que não tem justiça, e ninguém foi responsabilizado. 10 adolescentes foram colocados dentro de um alojamento de um container, que não é problema ser o container, o problema é aquilo ter pego fogo, né? E morreram queimados vivos. Isso vai fazer agora 4 anos, no dia 8 de fevereiro. Aí toda vez que eu lembro isso, a maioria dos torcedores do Flamengo criticam. Que absurdo, não sei o quê, a justiça, critica os dirigentes, quem é o responsável e tal. Mas sempre tem alguns que falam, pô, vem cá, você fica lembrando isso? Por que você está lembrando? Tu quer aparecer? Estou fazendo meu papel de jornalista, que aliás que a imprensa inteira deveria fazer. Boate Kiss,
meninos que morreram no CT do Flamengo, Mariana, Brumadinho, isso tinha que ser lembrado sempre. Mas a imprensa não lembra, porque assim, vira a página, tem outro assunto agora, tem outra tragédia pra gente falar, então vira a página e esquece. A gente deveria lembrar isso frequentemente. A tal da suíte, que no jornalismo é você voltar a um tema, retomar um tema. Isso é prática muito incomum no jornalismo mundial hoje em dia, no Brasil isso é muito claro. Com rede social mais ainda, tudo descartável. Tudo é descartável, vai para o lixo, então quando você lembra, o cara ainda fica com raiva. Acho que você quer aparecer. Quer dizer, olha o nível da... E tem os outros ainda que usam de clubismo para tentar fazer provocações clubísticas em cima de uma tragédia horrorosa, né? Porque um clube de futebol não é o responsável. O responsável são pessoas. Como se amanhã o Corinthians deve. A culpa não é do Corinthians, a culpa é de quem leva o Corinthians nessa situação. Morreram os garotos, a culpa não é do Flamengo, a instituição. Vai fazer o quê? Vai prender o Flamengo? A culpa é de alguém que passou por lá, que estava lá. A justiça não é feita. Então tem essa camada de torcedores que só quer o lado bom. Então quando você fala assim, tem o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho chegou depois, o rumor foi tão grande, criado, que ele chegou a escrever na rede social dele que, em inglês e em português, que ele não estava pedindo para sair do Aston Villa. Porque começou, não, o Coutinho quer sair, ele quer vir embora. Ele custou 17 milhões de libras ao time de Birmingham. 17 milhões de libras. Não é pouco dinheiro. Né? Tudo bem que, de repente, chegar uma proposta por menos, vocês podem até querer vender o jogador porque ele está em baixa lá. Mas, assim, libera, vem, vai embora. Custou 17 milhões, manda ele para o Brasil, tá tudo bem. Quem pediu foi o Gerra não é mais técnico aqui, já foi embora. Não funciona dessa maneira. Tem um investimento aí, tem dinheiro investido. Os clubes ingleses têm donos, têm acionistas. Não funciona dessa maneira. Então, se desejar o Felipe Coutinho, ok. Mas tornar isso realidade vai a uma distância. E isso, às vezes, é tratado como se fosse quase algo que está prestes a acontecer. E fica ruim para o jogador, parece que ele está forçando alguma coisa. A ponto de ele ter que desmentir. Falar, não, eu não estou forçando nada, eu não tenho nada com isso, eu estou aqui esperando minha vez para jogar. E tem entrado em um jogo ou outro, tudo, não deu nenhuma assistência, fez nenhum gol esse ano. Está na fase bem em baixa, embora aqui no Brasil pudesse até fazer uma diferença. Então, esse tipo de balão de ensaio, se é que podemos chamar assim, ele desvia o foco. E existem assuntos importantes para serem conversados no Corinthians. Já tivemos 3 agora. Um foi o Vitor Pereira. Em parte por culpa do próprio Vitor Pereira, mas que foi turbinado o assunto. Outro, esse agora do Felipe Coutinho, agora do Cristiano Ronaldo. Aí você vê os assuntos mais tensos e densos do Corinthians ficam de lado, porque fica se discutindo o sexo dos anjos. E acho que tem coisa importante para discutir no Corinthians, como tem no São Paulo, como tem no Palmeiras, como tem em todos os demais clubes do Santos, nos demais clubes do Brasil. Na temporada passada, o balão de ensaio foi Cavani, lembra? Cavani, a novela, o Corinthians está interessado, se movimentando nos bastidores. Eu concordo com o Mauro que é uma tentativa de desviar Soares o foco. também, ele falou, na entrevista com o Neto, falou do Soares. Cavani, Soares... Não, agora nessa do Cristiano Ronaldo, falou que primeiro fez uma investida no Soares. Mas eu concordo que é uma tentativa de desviar o foco, mas é uma tentativa mal sucedida, porque o Duílio, ele fala em austeridade financeira a todo momento. E quando ele puxa para a pauta Cristiano Ronaldo, ele vai contra aquilo que ele prega também, Mauro. Porque, assim, é uma tentativa mal sucedida de desviar o foco. A gente está criticando aqui o Corinthians, né? Falando das finanças do Corinthians, que precisa acertar a casa e tal. Então, puxar Cristiano Ronaldo, acho que não foi uma tentativa vira piada, bem sucedida. E vira piada nas redes sociais, de torcedores rivais sobre esse assunto, Bruno Prado. Então, assim, a gente pensa que o Duílio ele puxou esse assunto para ganhar uns pontos com a torcida, para desviar o foco dos problemas atuais do Corinthians, mas na realidade não deu certo, não funcionou, Bruno. Não funcionou. E é uma bobagem, realmente. Não tem nada o que ganhar, né? Nem no marketing, nem nada. Assim, vira piada... Drogba, lembra do Drogba no Corinthians também teve essa. Vira um monte de coisa. Então, só coisa negativa para o clube, né? Ninguém levou a sério esse negócio, né? Então, vira uma coisa só negativa. Seedorf, sim. Drogba, Cristiano Ronaldo, Cavani. Então, nessa época de janeiro, dezembro, sempre tem um monte de especulação, um monte de clube, né? E a imprensa nossa aqui, nossa área, ajuda bastante nessa especulação, né? Tem umas coisas meio sem pé nem cabeça, tem um monte de gente que vive chutando um monte de coisa aí. Então, essas coisas aparecem toda hora, mas aí foi o presidente do clube que falou, né? O presidente do clube vai num programa e fala uma coisa dessa. O que ele quer com isso? É uma bobagem enorme. Anelka no Galo. Anelka é famoso, né? Isso aí chegou a ser anunciado pelo presidente, pelo Calil. Anelka no Galo. Foi o Calil que anunciou com o Anelka. Aí complicou bastante, né? Isso é tão antigo, eu me lembro que em 84, a gente falou agora dos anos 80, por causa do Roberto Dinamite, né? O Corinthians eliminou o Flamengo do Brasileiro, ganhando de 4-1 no Morumbi. No dia seguinte, nos jornais do Rio, claro que foi vazado por pessoas do Flamengo, Falcão no Mengão. Falcão nunca jogou no Flamengo. Falcão no Mengão.
Ou seja, você tá mancada de 4, eliminado no Campeonato Brasileiro, a torcida tá pé da vida, aí você solta o quê? Falcão no Mengão. Vai ficar o papo do Falcão. Não veio Falcão nenhum, conversa fiada. Isso é muito antigo, desde sempre. Isso é dos anos 80, se a gente pesquisar, vai encontrar dos anos 70, dos anos 60, sempre houve. Quando tem uma crise num grande clube, você vaza alguma história dessa, mudam os meios, né? Antes era no jornal, manchete no jornal, numa rádio. Agora o cara vai na televisão, o outro põe na rede social, Anel que é do Galo, foi o Calil na época. Esse aí foi o presidente mesmo. Inclusive houve uma situação depois, quando o Fred foi para o Fluminense, do Fluminense para o Atlético, que teve uma influência do Anel que é do Galo, porque eles estavam negociando o Fluminense para liberar o jogador. O Fluminense não tinha como pagar mais o Fred, queria liberá-lo. O Atlético tinha interesse no Fred e o Fred tinha lá sua pedida e tudo mais. E de uma forma precipitada também foi colocado que o jogador já estava no Atlético. Só que não estava assinado. E no final o Atlético teve que fazer, assim, isso eu apurei à época como pessoa que participou das negociações, fazer algumas concessões naquele acordo contratual, porque não tinha como voltar mais atrás, já estava anunciando, o Fred vem aí e tal. E o Fred acabou fazendo um ótimo acordo naquela oportunidade. Depois acabou sendo um tema de polêmica, ele sai, vai para o Cruzeiro, aí o Cruzeiro hoje tem uma dívida, do Cruzeiro por conta do Fred, com o Atlético, enorme, né? Acabou que o Atlético acabou sendo lucrativo no final por conta da loucura do Cruzeiro de levá-lo, né? Então isso é muito antigo, sempre houve esse tipo de coisa. Agora, existem também as loucuras, né? As contratações feitas sem condição acontecem. Só que, no caso do Cristiano Ronaldo, aí estão falando uma coisa que não tem a menor chance, não tem o menor cabimento, né? O Cristiano Ronaldo pode jogar um dia no Brasil se ele ficar assim, totalmente sem mercado lá fora e ele tiver a curiosidade de vir para cá. Assim, agora não tem mais mercado em lugar nenhum, já estou com, sei lá, 39 anos, 40 anos, e tem a curiosidade. Eu gosto do Brasil e tal, o clima pode ser interessante. Minha irmã mora aqui, a irmã dele mora no Brasil. Então, passar uma temporada lá no Brasil jogando, então vai ser legal. Fora isso, não tem a menor chance. Mas isso que você... Dívida que o Corinthians tem, Mauro César, pensar em Cristiano Ronaldo, ou pensar em pagar tudo isso pelo Cristiano Ronaldo, mostra que o problema financeiro do Corinthians não tem solução? A solução tem, mas é necessário que o Corinthians assuma a sua condição. A condição do Corinthians hoje, assim, primeiro eu acho um absurdo o Corinthians faturar muito menos que o Flamengo e o Palmeiras, né? Eu acho que não consigo entender. O Corinthians tem que faturar bem mais. Então isso já evidencia que há um problema aí. Para faturar mais, você tem que melhorar esportivamente, você tem que ativar, como na época do Ronaldo, o Corinthians foi referência para muita gente aí, né? Com todas as ações de marketing, novos patrocinadores. Camisa, ensinou até todo mundo a vender a camisa, né? Buscando novos meios de arrecadar dinheiro e tudo, e todo mundo elogiava, foi um momento de reconstrução do clube, e foram merecedores muitos daqueles elogios. Então, acho que a questão agora é assim, tem que parar e tentar arrumar a casa. Mas isso aí, o que resulta? Você vai passar, de repente, um tempo com um time mais fraco, não vai poder competir com os seus grandes rivais, mas é como tratar de uma doença, né? Você tem que ficar ali tomando um remedinho, de repente tem que estar internado, aí você vai receber alta para casa, vai se recuperando e tal, até ficar saudável de novo. Um clube que tem uma dívida grande, um clube que não tem saúde financeira, ele não tem saúde financeira, isso inviabiliza todo o resto. O caso do Corinthians é parecido com o do São Paulo. Agora você vê o presidente de São Paulo dando entrevista, ele foi ontem também na TV Gazeta, e fala, que não sei o quê, tá, uma austeridade. Mas se o São Paulo tivesse ido para a Libertadores, eu duvido que fosse esse o discurso. Como não foi, não tem muita saída. O São Paulo não está na Libertadores, não vai ter essa receita, não está na competição que motivaria o seu torcedor ainda mais. Os seus rivais estão, 2 deles, né, no caso o Corinthians e o Palmeiras, estão, e o São Paulo não está, de novo. Está na Sul-Americana, que é um torneio que o São Paulino não está muito afim, até porque perdeu de uma forma muito constrangedora, uma péssima atuação, a decisão do ano passado. E aí, vamos agora falar em austeridade. Mas os dois assumiram falando nisso, né? O atual presidente do São Paulo e o do Corinthians, os dois, quando assumiram, falavam em austeridade, que uma coisa, não adianta falar se não fizer, para botar a casa em ordem. Veja o caso aí do Palmeiras. O Palmeiras não está contratando. Mas o Palmeiras não pagou o Piquerez ainda no Penharol. Então significa que a situação momentânea do Palmeiras não é de sobra de dinheiro, senão você teria pago o Piquerez. $1 milhão, né? Então tem algum problema aí financeiro. Mas tem dinheiro a receber da venda do Henrique e outras fontes de receita, certamente. Então, o que tem que fazer o Palmeiras agora? Sair contratando loucamente? Me parece que não, mas que está certo a diretoria. Ela segura a onda, eu tenho que arrumar isso aqui, pagar essa conta e tudo, eu vou receber lá na frente. Aí vai ter o fluxo de caixa. E aí eu vou fazer alguns investimentos. Talvez faça no meio do ano, talvez faça daqui a algum tempo. Mas essa é a maneira correta. Se ficar loucamente só buscando jogador e contratando, eu perdi o Scarpa, eu tenho que contratar um meia de qualquer forma. Pode ser meio caminho para você voltar a uma roda viva que não é interessante. E já trouxe o Tabata, que era sabendo que o Scarpa ia sair, né? Já foi um investimento de um jogador que veio da Europa, não é barato, né?
porque 6, 7 milhões de euros, uma coisa assim Sim, na época, sim. né? Em torno disso. Sim. Então, tem investimentos aí recentes que ainda não deram retorno. O Flávio Lopes custou $10, né? Segundo a imprensa argentina noticiou na ocasião, na época. Então, acho que é isso, é saber a hora de acelerar e a hora de pisar no freio. O Gerson, que voltou para o Flamengo agora, ele foi vendido em 2021. Por que vendeu? Porque precisava vender. Pandemia, queda de receitas, proposta muito boa, vende o jogador. Aí passou o tempo, o clube se recuperou financeiramente, teve faturamento, ganhou títulos, a torcida voltou para o estádio, a pandemia atenuou e tal. Aí você fala, pô, o cara quer voltar, é oportunidade, vamos trazer ele de volta. Ah, por que vendeu? É a mesma coisa você vender um carro que você está sem grana, mas aí você se recuperou financeiramente, Agora... daqui a um ano e meio você vai lá e compra outro carro, ou o mesmo carro, não importa, um carro igual. Não, eu vendi que eu estava quebrado, agora eu estou em condição, eu vou comprar um automóvel para mim.